Oi, galerinha, essa é uma questão importante de biomas, então eu vou dar uma acelerada no texto, tá? O bioma Mata Atlântica é o lar de mais de metade da população brasileira. Desde a colonização, esse importante bioma tem sido fragmentado, abrangendo atualmente 28% de sua área original. Uma parte substancial desse bioma é atualmente um arquipélago de pequenas ilhas de vegetação, embutidas em uma matriz de áreas degradadas, pastagem, agricultura e áreas urbanas. Na figura B, observam-se diferentes graus de fragmentos da vegetação nativa e sua relação com aves e mamíferos, que são dispersores de sementes. As linhas das redes representam as interações entre as espécies vegetais e animais. Aqui a gente tem a figura A, né? Só para situar a gente o que é a Mata Atlântica, é isso aqui, tá? Tem muita gente que quando a gente escuta Mata Atlântica vai e pensa aqui na Amazônia. A Amazônia estaria mais ou menos por aqui, tá mais para cima. E a Mata Atlântica é isso que tá de azul. A figura B tá mostrando a relação entre animais e plantas, né? Quando a gente tem um alto nível de desmatamento, pode perceber que parece até que esses animais aqui foram extintos, não sei, a diversidade está baixa e poucos animais estão se relacionando com as plantas, né? Inclusive tem planta aqui que tá sem relação nenhuma, tá? Bichinha. Quando a gente tem um grau intermediário de desmatamento, né? A gente tem uma florestinha aqui, outra ali, a gente tem um aumento nessa quantidade de relações, mas o que parece é que a diversidade aqui ainda está baixa, né? A gente tem linhas contínuas aqui. Parece que isso aqui é uma espécie só. E quando é baixo o nível de desmatamento, a gente pode perceber várias espécies de plantas se relacionando com várias espécies de animais em grande quantidade. Então, o relacionamento aqui está muito massa, né? Porque não tem desmatamento. Vamos para a questão em si agora. Com base na figura B e nos conhecimentos sobre interações ecológicas, assinale a alternativa correta. Letra A. Na rede de interação animal-planta, em áreas com grau de fragmentação intermediário, as plantas adotam um mecanismo de dispersão alternativo, conhecido como propagação vegetativa, ou seja, independe de aves e mamíferos. Gente, não foi isso que a gente viu na figura, né? Que as plantas estavam independentes de aves e mamíferos na fragmentação intermediária. Quando a fragmentação estava alta, né? No caso, quando o desmatamento estava alto, a gente viu que tinha umas plantas, sim, que não estavam tendo relação com animais, provavelmente musgos, líquens e algumas plantas que fazem reprodução assexuada, tá? E isso aqui não é interessante para a planta, isso aqui é ruim, porque a gente sabe que reprodução assexuada, né, que seria essa propagação vegetativa, ela não gera diversidade, o que é muito bom para o meio ambiente, né? Então, letra A é errada. Letra B. Na rede de interação animal-planta, em áreas com grau de fragmentação alto, a dispersão de sementes por aves e mamíferos ocorre devido a dois tipos de relações interespecíficas harmônicas, predação e amensalismo. Então, gente, fragmentação alta e significa alto desmatamento. Então, já seria difícil essa relação de aves, mamíferos e plantas, né? Então, além disso, as relações de predação e amensalismo não são harmônicas, tá? Lembrando, predação seria um animal comendo outro. Isso não é bom para os dois, tá? É bom para quem tá comendo, mas é ruim para quem tá sendo comido, né? Obviamente. E o amensalismo seria, no caso, por exemplo, de um fungo produzindo penicilina e matando a bactéria. No caso, não faz diferença para o fungo e ferra a bactéria. Então, seria uma relação mais ou menos assim. Deixa eu desenhar, que eu acho que é mais fácil. Menos nada. Não faz diferença para o fungo, mas ferra a bactéria. Isso é amensalismo. Letra C. A dispersão de sementes e frutos por aves e mamíferos é uma relação interespecífica harmônica, conhecida como competição, pois garante a sucessão ecológica tanto de animais quanto de vegetais. Então, a dispersão de frutos por aves e mamíferos não é uma relação de competição, tá? Se ela está dispersando sementes, ela está fazendo um favorzinho para a árvore. Mas ela também ganhou com isso, né, comidinha. Então, não é uma competição, não tem nada a ver. Aves comem um tipo de fruta, mamíferos comem outro. E tem muito fruto para todo mundo. E competição, né, não é uma relação harmônica, tá? É uma relação desarmônica. Geralmente ocorre entre uma espécie, pode sim ocorrer
é de forma interespecífica, mas não é harmônica. Letra D. Na rede de interação animal-planta, em áreas com grau de fragmentação baixo, a dispersão de semente caracteriza uma relação interespecífica conhecida como mutualismo facultativo, correto, em que ambas as espécies são beneficiadas, sim, porém não apresentam relação de interdependência. Verdade, por quê? A gente podia pensar aqui, sim, eles dependem um do outro, tá? Mas não é uma dependência obrigatória, tá? Por quê? Porque a planta, ela não é uma relação tão específica. Então, vários animais podem vir com aquela planta. Não é, por exemplo, se a gente tivesse uma borboleta que só pudesse colher pólen de flor amarela, de um tipo de flor amarela. Isso seria uma relação obrigatória, tá? Mas ela pode colher de vários tipos de flores. E tem vários tipos de borboleta, então não é obrigatória, tá? Então, letra D, corretíssima. Sim, na interação, grau de fragmentação baixo, ou seja, baixo desmatamento, a dispersão de semente é uma relação interespecífica entre plantas e animais e é sim um mutualismo facultativo, ou seja, não é obrigatório, tá? E ambas as espécies são sim beneficiadas. As plantas, elas estão dispersando, né, as sementes dela e os animais, como eu já disse, estão se alimentando. E é isso, não apresentam relação de interdependência, porque não é obrigatória. Letra E, vamos só entender porque a letra E está errada, né? As sementes e os frutos consumidos por aves e mamíferos são dispersos para áreas próximas da planta mãe. Uma relação interespecífica harmônica, sim, conhecida como comensalismo. Comensalismo não, um tipo de mutualismo obrigatório. O que seria um comensalismo? O comensalismo seria quando alguém ganha e não faz diferença para ninguém. Como, por exemplo, uma planta vivendo sobre a outra, tá? Ela tá ganhando um abrigo e a outra não tá perdendo nada. Ou uma planta vivendo embaixo da outra. Uma tá ganhando sombra, se ela for umbrófila, e a outra não está perdendo nada. Então, é bom para um e não faz diferença para o outro. O que não é relação entre animais e plantas, nesse caso de dispersão de semente. Porque é bom para os dois, tá? Não é que não faz diferença para ninguém. É bom para os dois. E o comensalismo não é um caso de mutualismo obrigatório, tá? Então, letra D, mais que correta, pode marcar sem medo de errar.